Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. É mais uma oportunidade de louvar, de glorificar, de enaltecer e bendizer o seu santo e eterno nome. Graças a Deus. Como os irmãos passaram o dia? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos dar início a este culto com uma oração. Vamos nos pôr em pé, em nome de Jesus, orarmos ao nosso Deus. Quantos mais precisam das orações? Muito bem, vamos orar uns pelos outros, para que Deus dê continuidade em nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade, Deus, que Tu tens nos concedido de estarmos aqui. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas iniquidades, as nossas intemperâncias, Senhor. Deus eterno e santo, precisamos mais de Ti nesses últimos dias, da Tua graça, do controle do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que, enfim, Senhor, possamos estar olhando sempre para Ti. Fortalece, Senhor, as nossas vidas. Fortalece, Senhor da glória, os Teus filhos, a Tua igreja, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão, Senhor, fadigados espiritualmente. Que Teu Espírito Santo possa inquietá-los, que Teu Espírito Santo possa trazê-los à Tua presença. Aleluia, bendito seja o Teu nome. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que Tu possas restabelecer a saúde, dando vida e vigor, Senhor. Deus, tudo isso te pedimos, suplicando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. A irmã Leni está podendo cantar? Tá? Muito bem. As irmãs estão ali. Deise. Deise, se possível for, comece louvando o Senhor com o hino de número 113. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Número 113. Ó celeste diretor. Aleluia. Jesus e meu Senhor.
Peça outro, irmã. 131, de valor em valor. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar. Oh, me traz junto a
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, vamos ganhar tempo e vamos proceder com a leitura bíblica devocional desta noite. Eu convido o nosso presbítero José Albirajara para fazer esta leitura juntamente com os amados irmãos. Sinto alegria em rever os irmãos aqui, alguns irmãos que ainda não tinham vindo, né? O irmão Solon, sua esposa, graças a Deus. Esta semana eu estava ali na padaria e passou a esposa do irmão Vital. Aí o pai disse: Senhor, ela não me conheceu por causa da máscara, não foi, irmã? Aí depois eu estava entrando no carro, ela voltou assim: eu sou pastor Milton. Eu disse: ah, meu Deus, a máscara, né, encobre muita gente, né? Glória a Deus. Mas é assim mesmo, a gente vai indo, né? Deus vai abençoando. A irmã Jaqueline está ali, está melhor, né, Santa? Glória a Deus. Mas Deus é fiel e Deus vai dar vitória, em nome de Jesus. Seu esposo também está ali, graças a Deus. É uma alegria, irmãos, recebê-los aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por isto. Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, né? Estamos aqui na casa do Senhor para adorar, depois de um dia de luta, de batalhas, nós estamos aqui. Abrindo nossas Bíblias, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Estamos a ler, né? Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos das cortaduras. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos alegraremos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também, por perda, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenhas alcançado o que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus.
Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sintas alguma coisa, de outra maneira também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já cheguemos, andemos segundo a mesma regra, e sistemos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmão, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Porque muito há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensa nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a isso todas as coisas. Vale um amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Eu terminaria essa leitura no primeiro versículo do capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor, amados. Amém? Minha alegria, parafraseando, é ver a igreja do Senhor firme, olhando para Jesus, como diz o versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deixando para trás tudo, mas olhando para o alvo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Quantos mais necessitam das orações? Muito bem. Eu pedi ao nosso irmão Diácono Eudes para nos elevar a Deus em oração. O filho de Isaías chegou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oremos pela irmã Cida. Continuemos orando por ela, irmãos, para que Deus continue abençoando a sua serva. Barbosa está pedindo pelo cunhado dele, que estava na UTI, aí recebeu alta, mas voltou novamente, problemas de diabetes, alta, para Jesus chegar aí na vida deste moço, em nome de Jesus. Sim, a sogra da nossa irmã, eles foram até Recife, esses dias, ela está meio doentinha, que é a mãe do nosso irmão João Paulo, para que Deus também chegue ali, em nome de Jesus. Pela família também do nosso irmão Carlinhos, seu pai ficou viúvo esses dias e a família está enlutada, irmã? Em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele é um Deus poderoso, é um Deus que age no momento certo. E eu creio que nesta noite Deus está ouvindo as nossas orações. Creio que todos orando, crendo, Deus vai chegar na vida daqueles que precisam, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que criou os céus e a terra, Tu criaste, Senhor Deus, com um propósito. Meu Deus e Pai,
Tu deste, Senhor Deus, meu Pai, este dia tão maravilhoso para o teu povo, a tua igreja, Senhor, se alegrar juntos. Ó Deus Pai, nós te pedimos, Senhor, por os pedidos que foram feitos nesta noite, Senhor. Aqueles que foi citado, Senhor, nós cremos que tu és um Deus poderoso. Assim como tu curaste, Senhor, meu Pai, o filho do centurião, Senhor, assim como tu curaste também, Senhor, a mulher do fluxo de sangue, assim também, Senhor, como tu deste vida àquele moço, Senhor, meu Pai, que a sua mãe estava aflita. Ó Deus eterno, nós cremos, Senhor, tu és um Deus poderoso, que, Senhor Deus, meu Pai, com o teu sopro, tu abrisse o mar vermelho para o teu povo passar de pés enxutos. Ó Deus e Pai, Deus santo e justo, nesta noite, Senhor Deus, eu vim crendo, Senhor, meu Pai, que tu tens poder, Senhor Deus, para solucionar todos os problemas do teu povo, Senhor, da tua igreja. Ó Deus Pai santo e justo, nesta noite, Senhor, usa, Senhor Deus, com a tua palavra, aquele que irá falar, Senhor Deus, da tua grandeza, do teu poder, da tua majestade, Senhor, meu Pai. Ó Deus grande, tu és aquele que, Senhor Deus, fala e se cumpre. Tu és, Senhor Deus, aquele que manda, Senhor Deus, meu Pai, e é respondido a oração de cada um. Meu Senhor da glória, nesta noite, Senhor, esta questão não vai ser, né? Leica na machuite ne meia, eite que se nama, nem que se não eite sandite falar, nem que se naí, de toma nem que na fluici, le que se mana não este, nem que na leishito mo fulanes, não mas xingu, nem que na mama mas di, na casa se na leishito, mas não mais Glória a Deus. Vamos ouvir dois louvores seguidos pelos nossos irmãos, irmão Deis, irmão Alexandre, irmão Maurício, esposa, irmã, em nome de Jesus. E com esses louvores nós passaremos, irmãos, a recolher dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. E se você está na live acompanhando, sentiu o desejo também de fazer, dar o seu dízimo, sua oferta, tem aí no rodapé a conta do Banco do Brasil, né? Você pode fazer, mandar o comprovante para que nós possamos prestar conta, né? Em nome de Jesus, fazendo assim também o seu papel de adorador neste momento. Saudamos a todos os irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para te exaltar. Em perfeita comunhão no teu altar, te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nessa hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus.
Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com servos seus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para te exaltar. Em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno é, Senhor, de adoração. Nessa hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com servos seus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Amém.
Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus por nós estarmos aqui esta noite, a fim de cultuarmos ao nome santo, maravilhoso, digno do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agradecido sempre a Deus por Ele ter nos concedido a capacidade de estarmos aqui. Glória a Deus, porque Deus é bom e é maravilhoso. Cumprimentando também todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo pela internet. Mandar aqui a paz do Senhor para minha mãe que está assistindo. Glória a Deus. Ivete Cruz, sempre assistindo. Glória a Deus. Como ela mora longe, ela está dando até glória a Deus, porque está podendo assistir o culto aqui. Ela disse que já se sente como se fosse daqui. Olha aí. Deus está trabalhando. Glória a Jesus. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor para meditar alguns minutos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. 1 João 1:7. Vou tentar não dar trabalho para Lucas aí, que eu fico me mexendo aí, fica ruim para gravar aí, né? Vou ficar parado aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Um versículo bem conhecido, que diz assim: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Meus amados, esse texto nos fala de comunhão, e eu queria falar sobre os dois aspectos da comunhão que esse texto fala. Ele apresenta dois aspectos de comunhão que é muito importante, que são muito importantes para nós, e nós não podemos de forma nenhuma desprezar nenhum dos dois aspectos que o texto nos revela. Ele inicia dizendo: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Ele está mostrando que o primeiro aspecto da comunhão é a comunhão com Deus, que cada crente, cada pessoa deve ter. Isso é muito importante. Tem gente que só quer ter comunhão uns com os outros, mas não tem comunhão com Deus. Você vê que isso é muito claro no mundo. Tem gente que é muito bacana, né? Tem comunhão com todo mundo, mas não tem com Deus. E aí é complicado. Se perde por causa disso. Tem gente que tem uma forma de fazer logo amigos, etc., mas não tem comunhão com Deus. E a Bíblia está dizendo que o primeiro aspecto é andar na luz para ter comunhão com Deus. Então, para ter comunhão com Deus, primeiro é preciso ter fé, como diz em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima-se dele creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, para ter comunhão com Deus, em primeiro lugar, nós temos que crer nele, ter fé nele. Acreditar que Ele existe e acreditar que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Porque muita gente até talvez gostaria de ter comunhão com Deus, o problema é que ele não acredita que Ele existe. Há muita gente no mundo assim, e até gente na igreja, que talvez creia parcialmente, como o pastor Sérgio, que era ali de bancário, sempre conta. Ele conta que uma irmã estava orando, pedindo algo a Deus. Não sei se ele estava na campanha de oração lá e estava orando do lado da irmã. E a irmã descreveu uma casa muito bonita que ela estava pedindo a Deus, né? Ela pediu uma casa com 4 águas, com 3 quartos, Jesus, tu podes. E ele ficou tão maravilhado, ele disse: só mulher de fé. E quando ela terminou, que eles levantaram, ele escutou ela sussurrando: agora Ele dê. Aí ficou tudo. Então tem gente que crê parcialmente, mas para ter comunhão com Deus tem que crer que Ele existe. Para ter comunhão com Ele, precisamos se achegar a Ele. Como diz Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós.
Nós precisamos nos achegar a Deus, meus irmãos. Nós não temos que nos distanciar de Deus. Muitas vezes nossas fraquezas, nossos cansaços espirituais, né? Porque humanamente todos que trabalham têm cansaço, têm estafa, mas às vezes você está cansado espiritual. E tem mais uma coisa, isso aqui é um alerta que Deus está dando para nós. Um cansaço sem batalha nenhuma. Tem crente que está cansado na fé sem batalhar nada. Sem estar lutando contra o diabo, contra o pecado, contra a daga, mas está cansado. Mas sabe por que está cansado? Porque você está indo para distante de Deus. Nesta noite, se você quiser descansar e ser renovado, Deus está dizendo: chegai-vos a mim, aí eu vos chegarei a vós. A pessoa vai se distanciando, mas vai contrário ao que a Bíblia diz. Para você ter comunhão com Deus, você tem que se achegar a Ele. Sabe por quê? Porque Deus nunca sai do lugar dele. Nós é que nos distanciamos. Um certo pastor, brilhantemente, num livro que eu li, disse assim: Deus é como um farol. O farol sempre fica no mesmo lugar. Agora, os pescadores vão entrando para o mar adentro. E às vezes pegam um mar revolto, uma tempestade. Mas quando ele observa lá no horizonte, ele vai ver o brilho do farol dizendo: venha, é aqui, esse é o caminho certo, essa é a direção certa. Esta é a ação de Deus. Deus está dizendo a nós que navegamos nesse mundo aí em trevas: achegai-vos. Eu estou iluminando e mostrando a vocês que eu sou o farol, que estou levando vocês para o caminho certo. Para ter comunhão com Deus, precisa se chegar a Ele. Para ter comunhão com Deus, meus amados irmãos, é preciso confessar os nossos pecados, como diz 1 João, o versículo anterior, os dois posteriores, quer dizer, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar a toda injustiça. Nós temos que confessar. Muita gente se afasta de Deus porque começa a pensar que não tem pecado. Ou começa a achar, né? Tem gente que até acha que tem pecado, mas começa a achar que o que está fazendo não é mais pecado. Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho lido a Bíblia constantemente e eu tenho visto que ela não tem mudado. O que era pecado, nem no tempo de Jesus, antes de Jesus, para mim a Bíblia continua dizendo que é pecado. Mas tem gente que acha: não, isso aí mudou não, mudou você. A Bíblia continua digna de toda aceitação e condenando as coisas que se faz nas trevas. Mas se você reconhecer o seu pecado e confessar a Ele, Ele é fiel, como está dizendo, e justo para nos perdoar. Para ter comunhão com Deus é preciso andar na luz, como o próprio texto está dizendo. E os versículos agora anteriores, versículos 6 e 7 de 1 João capítulo 1. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz. Andar na luz é andar de forma que todos possam ver o que você faz, porque você não se envergonha de nada que você faz. Andar na luz é andar em um caminho que as pessoas possam ver tudo que você diz, ouvir, enxergar, entender, porque você não se envergonha de nada que você faz. Andar na luz é andar no caminho de Deus. E quem anda na luz tem comunhão com Deus. Mas quem não anda na luz vai perdendo a comunhão com Deus. Isto é a Bíblia que nos diz. Para termos comunhão com Deus, nós precisamos totalmente, integralmente, intimamente ter comunhão com o seu Espírito Santo. Porque a Bíblia já está dizendo: quem é o Espírito? É o Espírito de Deus. Sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, assim como Jesus, é Deus doando uma parte dele para nós. Isto é uma coisa grande. Quando você crê no Espírito e é cheio do Espírito, Deus está dizendo: eu tirei uma parte minha e eu botei dentro de você. Sinta a presença dele. Aleluia, aleluia. Um dia uma pessoa me perguntou: onde está o Espírito Santo? Eu disse: está aqui, está aí, está em cada crente que crê. Ele não é visível, mas ele, aleluia, como disse Jesus a Nicodemos, ele é como um vento, que nós podemos, aleluia, sentir o seu agir.
Você não vê o vento batendo na vela do navio, mas vê o navio seguindo na direção do vento. A mesma coisa, o Espírito nós não vemos, mas sentimos Ele agindo em nosso favor. Sentindo Ele restaurar, renovar, perdoar. O Espírito Santo é Deus, e como Deus, Ele é o nosso amigo íntimo, porque Ele é o que sabe tudo que nós falamos, pensamos, dizemos. Quem tem comunhão com Deus, precisa ter comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Eu fico até pensando como é que tem cristão por aí que não crê no Espírito Santo de Deus. É muito difícil, é muito complicado. Você não crê no Espírito Santo de Deus. É muito complicado você não crer que o Espírito Santo age, porque é inegável a ação do Espírito Santo. Eu conheci um irmão de uma dessas igrejas que não cria que o Espírito Santo agia mais, né, os chamados cessacionistas. Mas ele disse que ele disse que fugia de igreja pentecostal. Fugia, né? Porque a igreja pentecostal se difere das outras, não porque é melhor, mas porque crê no agir do Espírito Santo. Aí ele disse que teve um culto de formatura aqui em Parnamirim, e ele disse: não é possível que no culto de formatura o Espírito Santo venha usar alguém para mim. Aí eu fiquei perguntando assim: meu Deus, tu estava preocupado com isso, então tu crê que o Espírito Santo usa? Né? Eu fiquei pensando. Num culto de formatura, uma irmã que estava lá, aleluia, começou a ser usada. Ela disse assim: ô Jesus, me segura só aqui, para eu não fazer escândalo aqui. Aí ela foi se segurando, mas chegou o irmão daquela igreja, chegou no ouvido dele e disse assim: diz o Senhor manda te dizer, porque tu não crê no Espírito dele, porque tu não crê na ação dele, porque tu não crê que ele cura mais, porque tu não crê que ele faz, só para tu saberes, aquela situação que tua mãe está passando, eu vou curar ela. E eu disse: e aí? Ele disse: com 15 dias ela estava restaurada. E eu disse: e agora? Eu disse: agora é inegável, não tem como eu negar que o Espírito Santo não age. Irmão, o Espírito Santo é vivo, como Deus é vivo, como Cristo é vivo, e nós precisamos ter comunhão com Ele para termos comunhão com Deus. Esse é o primeiro aspecto da comunhão, ter comunhão com Deus, porque não adianta eu ter comunhão com os outros, mas não ter com Deus. E tem mais: quem não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos. Pode ver, isso é o texto que está dizendo. Ele está dizendo: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ele está dizendo, está correlacionado a comunhão uns com os outros, com a comunhão com Deus e com andar na luz. Crente que vive arrumando confusão, eu não tenho nem medo de dizer, é porque vive em trevas. É só isso aí. Crente que vive brigando dentro de igreja, arrumando problema com um com o outro. Crente que vive arengando com um vizinho, arengando com um com o outro, é porque tem alguma coisa que não está na luz. Mas se você andar na luz, você vai sentir comunhão com Deus, e no mesmo momento o desejo de ter comunhão com seu irmão. Esse é o aspecto. Segundo aspecto, ele diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Ele, e também uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O segundo aspecto é, além de ter comunhão com Deus, é agora, com a sensibilidade que Deus colocou quando você tem comunhão com Ele, também ter comunhão com os irmãos. E meus amados, vocês sabem que a Bíblia, ela não oculta nada. Nós sabemos que tem alguns pregadores por aí agora ocultando, mas a Bíblia não oculta nada não. A Bíblia poderia ocultar o pecado de Davi, mas por que ela não oculta? Porque ela mostra a verdade. Se Davi não tivesse pecado, ela tinha dito que ele não tinha pecado daquele pecado, certo? Como você olha para Daniel, e tem gente até que pensa que Daniel não pecou. Por quê? Porque ele não teve nenhum pecado escandaloso. Ele pecou, mas não foi um pecado terrível como aquele de Davi, e como de outras pessoas, como Pedro, que negou Jesus. A Bíblia, ela não procura ocultar nem nada, ela mostra a verdade. E uma coisa que a Bíblia me mostra, sabe o que é? É que entre irmãos sempre haverá problemas. Sempre. Minha mãe está ouvindo, talvez até irmão meu esteja ouvindo. Eu nasci num lar que tinha 4 irmãos. A gente arengava, como dizia aí no interior. Tinha as arengas, um empurrava o outro, um às vezes se chateava com o outro. Tinha as arengas mesmo. Então, a Bíblia está nos mostrando aqui alguns textos que existe também alguns problemas dentro da igreja, porque talvez algum irmão não concorde com a ação de outro e assim sucessivamente. Por exemplo,
Atos capítulo 15, do versículo 37 ao 39, mostra que Paulo teve um certo problema com Barnabé, por causa de João Marcos. Porque Paulo não queria levar João Marcos, porque achou ele muito novo, etc, etc, na primeira viagem missionária. Mas Barnabé via em João Marcos um obreiro. Veja, a gente prega muito que Paulo é um homem de visão, mas aqui ele não teve visão. Talvez porque está chegando agora ao cristianismo, está sendo um obreiro novo, está sendo um missionário novo. Mas Barnabé, que já era um homem, já antes de Paulo, que já tinha um caráter mais definido pelo Espírito, porque você não pense que o Espírito Santo, porque você tem 70 anos, ele não trabalha em você ainda. Trabalha. Você tem 60, 70 anos, mas Deus ainda trabalha. Você pode ter 20, 30 anos de crente, mas o Espírito Santo todo dia tem que tirar alguma coisa, tem que aparar alguma aresta, tem que limpar alguma coisa, porque nós somos seres humanos assim. E aí, eles tiveram uma não pequena contenda, como diz o texto. Contenderam. A Bíblia está nos mostrando. A Bíblia nos mostra, o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, que havia duas irmãs que discutiram, Evódia e Sintique. As irmãs tiveram um problema. Paulo diz que ele está pedindo que ajudasse a elas duas, para passar por aquele problema. Ou seja, a Bíblia não esconde que existem problemas dentro da igreja, que existe às vezes alguém que não concorda com o outro, que existe às vezes alguma dificuldade, mas a Bíblia veemente diz que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Como isso é possível? Isso aí é o segundo aspecto, o aspecto da comunhão uns com os outros. Bem, Paulo deixou claro como isso é possível. Leia aí comigo, Romanos, capítulo 14, versículo 2 ao 4. Eu grifei este texto na minha Bíblia, porque eu acho muito interessante, sempre leio ele. O texto diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí ele pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Paulo está dizendo, sabe por que acontecem certas dificuldades dentro da igreja, de comunhão entre os irmãos? Porque cada pessoa pensa de um jeito, age de um jeito, faz de uma forma. E a figura de linguagem que ele utilizou aqui é de pessoas que comem de tudo e outros que só comem de legumes. Aí ele disse, para vocês conseguirem viver bem, vocês têm que respeitar isso aqui. O que não come, ou seja, o que não come de tudo, não despreze o que come, mas o que não come também não julga o que come. Ou seja, ele está dizendo, nós precisamos respeitar o aspecto, o caráter de cada irmão, porque tem gente que pensa de uma forma, tem outro que pensa de outra forma. A Bíblia mostra isso aí. Nós temos que ter cuidado com discordâncias, principalmente teológicas, porque tem discordâncias teológicas, é o que tem dividido o evangelho pelo mundo aí, não é? Às vezes por causa de uma vírgula um pastor, não concordo com isso aí, vou logo abrir outra igreja. Está usando de subterfúgio. Não era para abrir, era para dizer, não, eu não concordo, mas nós vamos viver de forma harmoniosa, porque o que vale no final é que nós seremos salvos pelo próprio Senhor Jesus Cristo e moraremos na mesma cidade, no mesmo lugar. Lá não há divisão. Eu nunca vi na Bíblia divisão. Aqui vai morar só os crentes da classe A. Esses aqui são os melhores. Ali vai morar os crentes da classe B. E eu já vi um irmão dizendo, irmão, eu quero morar no céu, nem que seja na favela. Na favela não tem, no céu não tem favela, irmão. Não, favela é coisa daqui da terra. No céu não tem. Quando você olha para os irmãos da Bíblia, você vê os 24 anciões, né, que tem destaque, que representa 12 pessoas no Antigo Testamento e 12 pessoas do Novo Testamento, mas você não vê nenhum destacado fora esses aí. Não vê, porque para Deus todos são iguais. Então, aquele que come de tudo, não fique julgando o que não come ou desprezando, e o que não come, não fique também desprezando.
Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque certas coisas que nós fazemos, às vezes choca outros irmãos, entristece, abala a fé deles. Então nós precisamos nos policiar, porque a Bíblia deixa muito clara que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E ele ainda diz: por que tu julgas o servo alheio? Ele está dizendo: o servo é seu ou é meu? Deus está dizendo: o servo que você julga, porque prega desse jeito, porque canta desse jeito, porque pastoreia do outro jeito, né? Tem gente que quer que todo mundo pense, haja, faça, execute como ela quer. Quer que o pastor faça do jeito que ela quer, ou que ele quer. Mas o servo não é teu, o servo é de Deus. É Ele que está administrando, é Ele que está usando. Queira você ou não, Deus está agindo conforme Ele quer, porque Ele é soberano. Cuidado para não ser igual aquele profeta, que quando o outro profeta foi usado por Deus para dizer que o rei Acabe ia morrer lá, o profeta deu uma bufetada e disse: para onde passou o Espírito Santo que não passou primeiro por mim? Tem gente que quando o pastor toma uma atitude, diz alguma coisa, algum irmão, algum líder, ela diz: por que primeiro Deus não falou? E Deus tem que fazer reunião com você primeiro para tratar das coisas? Sabia disso não? Deus não precisa fazer reunião com ninguém para tomar nenhuma atitude. E todas as atitudes que Ele toma são sensatas, justas, dignas. Então quem és tu que julga o servo alheio? Até porque Ele está dizendo: para o seu próprio Senhor Ele está de pé ou cai. Ou seja, para Deus, Deus sabe se a pessoa está em pé ou está caído. Não é? E tem mais: até os caídos Deus não despreza. Até os enfraquecidos Deus não despreza. Até aqueles que estão cheios de problemas Deus não despreza. Ele sabe tratar com essas pessoas. Ele sabe lidar com essas pessoas. E tem uma coisa: Ele sabe trazer de volta essas pessoas. O pior erro do homem é ele tentar se justificar demais. Porque a Bíblia diz que quem não justifica é Deus. Quando você fala muito, erra muito. Mas quando você fica calado e aguarda a justiça de Deus, oh, aleluia! Essa justiça chega na hora certa e faz a pessoa entender tudo. Olha o que a Bíblia diz: para o seu Senhor Ele está em pé ou cai. Ou seja, Ele está dizendo: Deus conhece a nossa real situação espiritual. Agora olha a promessa dele: mas Ele estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Tem gente que se alegra até com a queda do irmão, aleluia. Tem gente que até faz festa quando o irmão peca, cai. Mas a Bíblia está dizendo: poderoso é Deus para firmar os fracos. Poderoso é Deus para firmar os cansados. Poderoso é Deus para firmar os que estão com joelhos trementes. Ramancho irabai choreande cancho riberrácia. Olha uma orientação bíblica para que a gente tenha comunhão uns com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 18. Depois pula para o 20 e 21. O 18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículo 20 e 21 agora. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E ele conclui dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ei, o Espírito Santo inspira quando a pessoa está aqui. Não é brincadeira não. Ela inspira. Deus esta noite está dizendo a você: não te deixes vencer do mal que está sendo maquinado. Não deixe executar o mal que está na sua mente para fazer o outro. Não se alegre nem com a queda do vosso adversário. Orai, clomanchuribirrácia. Mas se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. E a Bíblia promete dizendo: porque fazendo isto, tu estás amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça.
E termina dizendo: não te deixes vencer do mal. O mal que é violência, o mal que é execução, o mal que é assassinato, o mal que é calúnia, o mal que é mentira, o mal que é me disse, o mal que é uma história mal contada, o mal que é uma rasteira. Mas o bem prega o amor, o perdão, a conversa, o diálogo. Conversa com Ele. Assim diz o Senhor para você esta noite: não tome nenhuma atitude precipitada, converse com Ele, senta na mesa e diz o que é que está acontecendo. Aleluia! Sabe quem está alegre com essa nossa discussão, com essa nossa briga, com esse nosso problema? É o mal, é o Satanás. Mas esta noite Deus está dizendo: deixa o bem vencer, com amor, com misericórdia. Rai clan churibiande cantarabaxéria. Essa mensagem eu estou pregando até para mim. Essa semana eu tive uma raiva grande. E eu quase não dormia a noite inteira. Não era maquinando, era pensando, né? Mas quando você pensa muito numa situação de problema com outras pessoas, o diabo começa a jogar setas, sabe? Começa a jogar as setas inflamadas, os dardos. Aí a carne começa a querer reinar. Não, você pode dizer isso aqui. Passa na cara dela, diz a verdade, esfrega. Humilha, tu tem o poder de fazer isso. Tu tem as cartas para dizer a verdade. Você passa a noite inteira. Mas o crente vai orar. Sou Jesus. Eu posso dizer muita coisa lá. Eu posso falar toda a verdade. Eu posso humilhar todo mundo. Mas esta não é a tua vontade. Qual é a tua vontade? Aí Deus diz: você vai. Trabalhe, não tenha pressa. Quando for no horário que eu disser agora, tu vai lá na sala dele. E quando entrar, tu entra falando da minha palavra. Tu entra falando do meu amor. Fala para aquele homem que ele é justo e ele não gosta de injustiça, porque ele conhece os princípios cristãos. Mas irmãos, o diabo tinha botado tanta palavra ruim na minha boca, mas quando eu cheguei lá, quando eu falei, o homem se quebrantou. O homem disse como, aleluia, aleluia, aleluia. O homem disse, sabe como? Como disse o rei Saul a Davi, quando por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar o rei, e ele não matou. E Saul disse: tu és mais justo do que eu. Tu és um homem de Deus, tu és uma bênção, tu és um crente de verdade, aleluia. E por fim ainda disse: está tudo resolvido, tudo em geral, tudo perdoado, tudo resolvido, está tudo bacana, e vocês estão certos. E eu não precisei me justificar. Você não precisa se justificar, deixa Deus colocar em prática o que Ele está querendo fazer, que Ele vai quebrantar a pessoa todinha, Ele vai amontoar a brasa sobre a cabeça dela, e vai terminar bem, uma bênção, a pessoa reconhecendo que Deus está naquele lugar, e que Deus é na tua vida, porque tu tomaste uma atitude sábia. E a mulher sábia, diz a Bíblia, ela edifica, não destrói a sua casa. Isso aí é para o crente também. Um homem sábio também, ele não destrói, ele edifica, ele constrói. Sabe por quê, meus irmãos? Nós sabemos muito bem, a Bíblia nos ensina isso, que o perdão de Deus é condicional. O perdão de Deus é condicional. Mateus 6,12, depois 14,15, a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha que oração bonita. Estou pedindo perdão. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Só que tem a outra parte. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus disse: porque se perdoardes, versículo, continuando no 14 ainda, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. 15. Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É muito bonito você se quebrantar todinho, chorar todinho. Me perdoa, Senhor. Canta até um hino de Marcos Antônio: te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Né? Você canta, você chora. É lindo a cena. Mas Deus não se engana com gente hipócrita. Se engana não. Ele vai terminar. Quer perdão?
Então perdoa aquela pessoa lá que te feriu. Quer ser perdoado? Então perdoa aquela pessoa que fez muito menos. Libera perdão. Coração machucado, magoado, libera perdão. O Senhor esta noite está dizendo, ainda está em tempo de você pegar o telefone quando sair daqui. Me perdoe, viu? Eu agi errado, sou um crente, preciso pedir perdão. Aí Deus vai corrigir tudo que está fora do horário. Deus vai corrigir tudo que está fora da rota. E tem mais. A Bíblia diz claramente que sem perdão não há salvação. Se não houver perdão entre os irmãos, não há salvação. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Sem perdão, sem salvação. Mas se nós quisermos ser salvos, diz a Bíblia, nós vamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. E se ele pedir comida e tiver fome, você vai ter prazer de dizer, pegue a comida. Não se preocupe com sua alma não, seu intelecto não, que lá dentro você diz assim, pega miserável a comida. Eu sei que tu fizesse muito mal para mim, lá na cabeça, sabe, a cabeça diz mesmo. Mas o que vale é a ação, lembre, Jesus não vai só pela cabeça, ele vai pela atitude. Lembre aquele exemplo que ele deu. O homem que tinha aquela terra, disse, meu filho, hoje vai lá plantar, fazer um negócio. Ele disse, pai, sabe de uma coisa, hoje eu não vou não, estou cansado. E no final a Bíblia disse que ele foi. E o outro disse, que é isso, pai, eu vou, pode contar comigo, nem tem erro. E não foi. E Deus disse, qual que foi naquele dia perdoado, abençoado? Que falou que não ia, mas foi. Você quer ser salvo? Quem é que não quer ser salvo? Pastor Isaías, essa tarde estava conversando, falando, né, das coisas deste mundo comigo, mas falando que nós estamos aguardando, como leu Bira, aquela cidade celestial. Quem é que não quer ir para lá? Então esta noite Deus está dizendo, comece a perdoar. Comece a perdoar. Perdoa, 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 perdoa. E ele ainda diz mais, cuidado para que nenhuma raiz de amargura faça você se privar da graça. Aleluia, aleluia. E eu quero terminar com um salmo muito conhecido, que é um salmo que nós sentimos aqui, não é hipocrisia. Quando nós entramos aqui neste lugar, nós sentimos este salmo. Pode ver se não é. Isso é sinônimo que as pessoas aqui têm comunhão. Tem problemas? Tem, mas no final se perdoam. O que é que o Salmo 133 nos diz? Rabai Xandarabachéria. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O salmista está dizendo, é muito bom um ambiente em que os irmãos se perdoam, se amam, têm união, é suave, é gostoso você estar ali. E ele termina dizendo, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É engraçado, não sei se você já percebeu, em toda aquela região ali da Palestina, aquelas terras são tudo secas, mas Deus fez no extremo norte do território de Israel, a 4.640 e poucos metros de altura, subiu um monte chamado Hermon, que fica entre o Líbano, aleluia, e Israel. Aquele monte vai lá em cima, pega gelo rarefeito de cima das nuvens, e quando descongela, gera um rio, o rio entra, vários rios, deságua lá no mar da Galileia, enche ali e depois deixa de forma perene o rio Jordão, até desaguar o Mar Morto, nunca deixando Israel sem água. Todo o território ao redor é seco, mas Israel tem água, porque o Monte Hermon sobe. Deus está dizendo, na medida que você perdoar, eu vou fazer como o Monte Hermon, todo mundo passando dificuldade, mas lá do alto vai vir um socorro, e vai entrar na tua vida e te abençoar, grandemente, por causa do perdão. Ramande Cantarabachéria. Isso é para quem crê, irmão, porque a palavra de Deus não é para quem não tem fé não, é para quem crê.
Aleluia. Se você perdoar, Deus está dizendo: eu vou fazer como o orvalho do Hermon. Eu vou buscar lá de cima gelo, vou derreter, vou encher tua vida de água. Oh, aleluia. E tu vai ser abençoado. E tu vai ser mais do que abençoado, você vai ser abençoador. Aleluia. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é galardoador. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele faz coisas grandes. A vida do cristão é assim. Ela é movida pela palavra de Deus. Ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ninguém sabe de onde o vento vem, nem para onde vai. Né? Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus, Ele ainda fala no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Um culto simples, como estamos aqui. Mas Deus falou aos nossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Alexandre vai cantar. Senhor, reconheço, né, que sou fraco. Louvado seja o nome do Senhor. Medite na letra deste hino. Medite na letra deste hino que você vai ver também Deus falar no seu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está sem som? Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com tua destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como sou, o amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto o meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mas pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor,
Com tua destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com tua destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Tu me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, graças a Deus. Estamos chegando domingo, no encerramento de mais um trimestre das nossas lições, né? Desta feita nós estudamos a lição dos jovens, né? No livro de Josué, né? E domingo nós vamos ter o encerramento, né? Desse trimestre, pós-pandemia, né? O irmão presbítero João Paulo estará encerrando. E no próximo domingo, esse que vem é o próximo domingo, dia 4, né? Dia 4, né, amigo? Dia 4 de outubro, estamos dando início ao novo trimestre, né? Desta feita com esta lição, a fragilidade humana e a soberania divina, né? Que fala sobre, vai retratar sobre o livro de Jó. Amém? Então, dia 4, né, devidamente já autorizado aqui com o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, nosso irmão Isaías, presbítero Isaías, estaremos dando início a esse trimestre e vamos ter aqui o nosso irmão, o professor Danilo, né? Danilo, que vai dar uma panorâmica de toda esta lição. Amém, irmãos? Então, dia 4, vamos ter o professor Danilo aqui, dando-nos esta aula, e domingo, nosso presbítero João Paulo estará encerrando o trimestre que estamos em evidência. Amém? Convido a todos a estarem presentes, pois domingo estamos sempre fazendo a live, mas sempre vem alguns irmãos aqui assistir a aula, não tem problema não, pode vir também, não tem problema, tá certo? E a partir de outubro, aí sim vai ser aulas presenciais, tanto da classe dos adultos, como da classe dos jovens, que vai ficar ali, né? E dos adolescentes, possivelmente, tá certo? Estamos aí, segundo o nosso pastor, pode sim haver aula dos adolescentes, jovens e adultos, tá certo? Inclusive também dos novos convertidos, se assim estiverem ainda estudando a lição. Amém, meus irmãos? Então vamos voltar gradativamente, estamos voltando, né? Gradativamente, graças a Deus, com abertura maior, e nossas lições vão ser presenciais. Eu louvo a Deus, irmãos, que nós não paramos durante esse período, não paramos, né? E eu escutei domingo aqui, quando nós estávamos saindo, uma pessoa nos procurou e disse assim: pastor, eu ouvi falar, o senhor falou ali que vai ter aulas presenciais da Escola Bíblica Dominical, deixa eu fazer um pedido. Eu disse: pois não, faça. Essa pessoa não é daqui, irmãos. Ela disse: não deixe de transmitir a lição pela live, porque a congregação que eu estou não tem feito nada, e eu muito aprecio as lições bíblicas que está sendo dada aqui, os professores, enfim, estou maravilhado. Eu disse: não se preocupe,
eu não ia parar mesmo, né? Então vai ter presencial e vai ter online também, né? Pela live, tá certo? Então isso muito nos alegra, irmãos, porque são pessoas que estão sendo alcançadas através da palavra de Deus, né? E Deus é glorificado no nome de Jesus. Amém? Agradecemos a todos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos aqui domingo o culto do Defado, a irmã Sandra, né? A esposa do irmão Sandro pegou, nos trouxe uma palavra abençoadora, glória a Deus, né? A irmã Thelma está usando sempre os irmãos aqui da congregação, nos cultos femininos, e tem sido uma bênção, irmãos, tem sido uma bênção grande para a igreja de Satélite. Graças a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também dizer aos irmãos o seguinte, que tivemos uma reunião ontem, o pastor presidente, né, uma reunião presencial, e foi dito mais uma vez, né, pelo decreto, o decreto municipal de Natal não proíbe as pessoas acima de 60 anos de vir ao culto, não proíbe. Já Parnamirim proíbe taxativamente, mas Natal não proíbe, contanto que as pessoas se resguardem, venham de máscara, tomem todo o cuidado, e se porventura tem filho que mora com filho ou com alguma, né, não dizer assim, não vai, então obedeça, melhor obedecer, tá certo? Mas se o filho quiser trazer, não tem problema, a igreja está preparada para recebê-los também, em nome de Jesus. Amém? E os cultos matutino também já estão autorizados a retornarem, né? Já falei até com o nosso irmão que dirige aqui o culto, o irmão... irmão... Marinaldo, né? Ele já está ciente, certo? E os ciclos de oração também já estão abertos, né? A irmã Mitz está ali, né? Ela não está mais aqui, mas o ciclo de oração, tanto de jovem como de adultos, eles vão funcionar como que consagração, de 9 às 11. Porque antigamente tinha consagração de 9 às 11 e à tarde ciclo de oração, não é isso? Agora não, é só de 9 às 11. De 9 às 11, todos os ciclos de oração, tanto de mocidade como de adulto. Hoje foi a abertura no Templo Central, sábado vai ser de mocidade aqui, né? De mocidade, então já está aberta de mocidade, as irmãs vêm de 9 às 11. Os jovens que estão me ouvindo, venham participar também agora do ciclo de oração, né? De 9 às 11, e ajudar também as irmãs que aqui estão no ciclo de oração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Em nome de Jesus, pedir ao nosso presbítero Isaías para nos elevar a Deus em oração. Sim. O irmão João Paulo está pedindo oração pelos seus pais, eles estão aqui assistindo o culto e pediram oração por eles, né? Eles estão lá em Pureza. Pureza? Pureza. Está longe. Amados irmãos, oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós dirigimos a Ti neste instante a nossa sincera gratidão, Senhor, pela Tua palavra, a qual nos falaste profundamente aos nossos corações. O Senhor que nos remiu, que nos salvou, que nos chamou para o Seu redil, para viver uma vida de esperança, de fé e de amor. Aleluia. Quer que nós, cada dia mais, possamos, aleluia, estar diante de Ti, Senhor. Abençoa, portanto, nossas vidas, para que possamos, Senhor, ser melhor servo, melhor crente, andar de acordo com a Tua palavra, viver a nova vida debaixo da graça, até o arrebatamento prometido pelo Senhor. Abençoa, portanto, Teus filhos que nesta noite aqui puderam estar, Senhor, para ouvir, aleluia, pessoalmente, o Teu servo que falou nesta noite. A voz do Espírito Santo que ecoou nos corações, tanto dos que aqui presentes estão, como daqueles, Senhor, que puderam participar através da mídia, Senhor, através desse
sistema de transmissão a tua palavra. Deus eterno, em nome de Jesus, nós a ti oramos. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam aqui chegar, Senhor, por motivos superiores, por enfermidades. Deus abençoa, Senhor, os pais do pastor João Paulo, que nesta noite solicita da tua igreja a oração, que as tuas mãos bondosas e copiosas vá, Senhor, aos seus pais. E assim faça, Senhor, aleluia, a obra que necessitam ser feita. Assim também a ti oramos por todos os irmãos enfermos, aqueles, Senhor, que estão necessitando, aleluia, que a tua presença, Senhor, esteja com ele cada instante, que as tuas mãos abençoadoras os abençoe. Assim nós a ti oramos, meu Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Com a abertura do decreto, irmãos, o nosso número de irmãos presenciais aumentou para 160 e poucos irmãos, né? Tem lá o decreto e tem afixado ali na portaria da igreja, né? Com as medidas da igreja e o número de pessoas, tá certo? Então, as aulas presenciais e os cultos também foram beneficiados. Amém? Dejade, domingo, o culto do Dejade, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja presente com toda a igreja e todos nossa voz digam amém. Deus abençoe a todos, saiamos de forma ordeira, para que não haja tumulto nem aglomeração, em nome de Jesus.